Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui de novo essa semana. Fazia tempo aí, né, que não tínhamos séries, mas retornando com temas bastante importantes para a nossa vida cristã. E é uma alegria poder compartilhar da verdade da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos edifica, que nos transforma, que nos constrói, que forma Cristo dentro de nós. É para isso que existimos, para a glória de Deus, é para isso que existimos, para manifestar a vida de Cristo sobre essa terra. É por isso que somos embaixadores dele aqui na terra. Então essa semana quero falar sobre alguns tópicos aí contigo. Serão 5 dias, 5 tópicos bem importantes para a nossa caminhada cristã. Por isso que o tema da série dessa semana é verdades gloriosas demais para ficarem escondidas. E a primeira verdade é: nós estamos debaixo da graça e da verdade. Isso é glorioso demais. É poderoso demais e nós precisamos entender isso. Isso não pode ficar escondido, isso não pode ser negligenciado por nós. É uma verdade que muda toda a nossa vida, toda a nossa história. Muda a forma com que nós vivemos. Por que é glorioso demais entendermos que nós estamos debaixo de uma nova aliança estabelecida por intermédio de Jesus Cristo, através da graça e da verdade, para que nós não vivamos um evangelho mentiroso, que não é o evangelho de Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E essa verdade é poderosa e gloriosa demais para nós. Por quê? Porque ela nos posiciona no tempo correto. E ela nos reposiciona no reino de Deus. Sabe por quê? Primeiro, a respeito do tempo. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Não estamos mais debaixo da antiga aliança. Estamos debaixo de uma nova aliança. Por isso, a palavra já diz, nova aliança, novo testamento. Por isso que precisamos estudar as escrituras com entendimento, com discernimento. Muitas vezes a igreja se aprofunda demais no Antigo Testamento, eu não estou falando que não deve ler, deve, mas precisa entender que o Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. O Novo Testamento revela Cristo em sua plenitude. E nós estamos debaixo da nova aliança, estamos no Novo Testamento. Então nós ainda não receberemos Cristo como era a esperança de quem vivia lá no Antigo Testamento. Nós já recebemos. Nós já vivemos no pós-cruz. Nós já temos Cristo Jesus disponível. Portanto, precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer a plenitude de Cristo. Por isso que é tão importante entendermos que não estamos debaixo da lei de Moisés e estamos debaixo da graça e da verdade, a lei de Cristo Jesus. Segundo, por que fomos reposicionados no reino? Porque até Jesus morrer e ressuscitar, o homem não tinha chance alguma de se tornar uma nova natureza. O homem sem Cristo, ele é velha natureza, ou seja, natureza terrena, herdada de Adão. Uma natureza que é corrupta, que é pecadora, que por si só não consegue obedecer a Deus. Entende por que existiu a lei de Moisés? Foi para mostrar ao homem que ele precisava de um Salvador. O homem antes de Cristo não conseguia obedecer a lei. Por isso que Paulo fala, a lei era santa, justa e boa, mas nós não conseguimos, o homem não consegue. Quando ele diz ali que o homem não consegue obedecer a lei, ele não está falando do homem que tem uma nova natureza, ele está falando de um homem sem a natureza divina, sem nascer de novo, sem receber a vida de Cristo. O homem com a natureza de Adão não consegue cumprir lei nenhuma. É impossível obedecer a Deus. Então, isso é importante nós entendermos, porque hoje nós fomos reposicionados no reino. Por quê? Porque por meio de Jesus Cristo nós recebemos uma nova vida. Uma vida que é salva, perdoada, justificada, redimida. Ou seja,
Nós não estamos mais na posição de pecadores. Não somos mais pecadores, porque a nossa natureza mudou. Para todo aquele que crê em Jesus, ou seja, recebeu uma nova vida. Aquele que crê será salvo. Então nós que cremos em Cristo Jesus recebemos uma nova vida, não somos mais pecadores. Agora temos a natureza de Deus, a mesma natureza, porque a nossa origem não é mais Adão, a nossa origem agora é Jesus Cristo. Isso é glorioso demais. E isso tem ficado escondido. As pessoas não têm falado, os ministros não têm proclamado essa verdade. Por quê? Porque é tanto engano que temos visto por aí, tanto evangelho distorcido que temos visto por aí, mas essa verdade precisa ser proclamada. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés, não temos mais em Cristo Jesus. Fixe bem isso, né? Frisando bem aqui, é por meio de Cristo Jesus, não é nosso merecimento, não é porque eu faço alguma coisa, porque eu mereci, não. A glória é dele, é por causa dele. Por causa dele, agora eu tenho uma natureza santa e justa. Isso é glorioso demais, querido. Isso é glorioso demais. Por isso que a palavra diz que nós precisamos tirar a roupagem da velha natureza e renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que assim nós possamos assumir a vida da nova criatura, que é santa e justa, criada à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 ao 24. Leia, medite nesses versículos e assuma essa verdade que é tão poderosa e que muda toda a nossa trajetória. Não vivemos mais através do esforço humano, terreno. Agora temos dentro de nós, está lá em 1 João, no capítulo 3, fala que nós temos em nós a semente divina. Ou seja, tudo que pertence a Deus está dentro de nós. Isso precisa ser regado, essa semente precisa ser regada com a água da palavra, para que ela frutifique. Mas se nós não tivermos o entendimento do tempo em que nós vivemos e que nós já fomos reposicionados como justos, nós vamos continuar vivendo como se Cristo ainda não tivesse vindo, como se nós ainda estivéssemos lá na lei de Moisés. Não estamos. Agora temos uma nova vida, temos uma nova realidade, temos um poder glorioso demais dentro de nós, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos crer nessa verdade. Não vivemos mais por meio de uma natureza velha, caída, corrompida, pecadora. É por isso que o pecado não nos domina mais. Está escrito, Paulo escreveu isso. Depois eu coloco ali a referência do texto bíblico. É por isso que o pecado não nos domina mais, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Porque debaixo da lei a natureza era humana. Por isso que o homem não conseguia cumprir a lei de Moisés. Agora, debaixo da graça e da verdade, nós recebemos uma nova natureza. Por isso que podemos viver uma vida gloriosa. Podemos viver uma vida completamente livre. Livre das amarras do inferno, livres do pecado. Livres, completamente livres. É para isso que Jesus Cristo veio. A lei foi dada, foi entregue, mas a graça e a verdade veio por intermédio de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo e o Espírito dele, ou seja, ele habita em mim e em você. Essa verdade não pode ser negligenciada, não pode ser esquecida, queridos. Temos um poder glorioso, é por isso que Jesus disse: se vocês crerem nas minhas palavras, fluirão rios de água viva dentro de vocês. É a vida dele que está em nós. E essa vida precisa ser jorrada para gerar salvação, para manifestar a vida de Cristo sobre a terra, para que o amor de Deus seja manifesto através das nossas vidas. Não é nada sobre nós, é sobre Cristo. Por isso que a palavra diz, é tudo dele, a origem é ele. É tudo por meio dele, por intermédio dele. E tudo para ele. O propósito de todas as coisas é Cristo Jesus.
que essa verdade fique bem firmada e fixada no meu e no seu coração. Em nome de Jesus, um grande abraço.